Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje é um episódio especial, porque nós estamos aqui com uma convidada, né, que vai nos ajudar a falar um pouco sobre aquele tema que a gente já começou a falar no episódio passado e que a Simone vai abordar, né, no capítulo da prostituição. Então, pra gente falar um pouquinho sobre a indústria do sexo no geral, né, prostituição, pornografia, tudo isso, e também sobre criação de conteúdo sobre esses temas, a gente tá aqui com a Isa hoje da Recusa a Clicar. Hoje a gente tá em duas Isas aqui, né, então. Tá de novo. Tá eu e duas Isabelas, gente. Elas estão sempre em maioria. Sejam bem-vindas ao episódio. E seja bem-vinda, Isa, a outra Isa, né, a Isa com Z, ao nosso podcast. A gente tava pensando em alguém pra chamar aqui, né, pro episódio. E aí a gente pensou, né, que a Recusa a Clicar é uma página que a gente gosta muito, assim, né, a gente segue há bastante tempo, e estamos sempre compartilhando também, né, as coisas da Recusa e tal. Inclusive, uma vez um amigo perguntou se a página era minha, porque ele falou, você tá sempre compartilhando, e é uma página sobre pornografia, não sei o que lá. Aí eu, não é minha, mas eu conheço a menina que faz, é muito boa. E eu tô sempre compartilhando mesmo, porque eu acho super interessante, eu participo do grupo também no Facebook, né, então eu leio lá os relatos de vez em quando, das poucas vezes que eu entro no Facebook, eu fico lendo lá os relatos. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, né? Primeiro pra você se apresentar e depois contar um pouquinho da sua história aí com a Recusa, assim, como é que foi, quando que você começou a trabalhar ali nesse perfil. Tranquilo. Então, gente, eu sou outra Isabela, Isabela Forzani. Sou advogada, trabalho hoje como assessora parlamentar. Entrei na Recusa meio que por acaso em 2018. E a Recusa não fui eu que fundei, na verdade, né? Me convidaram para entrar lá em 2018 e a menina que realmente fundou a página hoje não faz mais parte, eu sequer cheguei a conhecê-la. Enfim, nosso projeto, que hoje em dia eu já nem chamo mais de página, né? É o nosso projeto já, porque já tomou uma dimensão bem maior do que eu poderia imaginar em qualquer momento. É um projeto que é anti-objetificação, é uma sociedade pornificada, é anti-exploração sexual de pessoas. Eu sou feminista radical, então meu enfoque é sempre em mulheres, e apesar da gente ser uma página anti-pornografia, a gente acaba sendo uma página anti-pornografia, anti-prostituição muito voltada para mulheres e meninas, para que elas entendam como o fato de que existam mulheres se prostituindo e se vendendo dentro da pornografia, como isso altera a vida de toda e qualquer mulher na nossa sociedade hoje. Então, é basicamente esse o meu trabalho. Isso foi muito algo que a gente comentou no episódio anterior, né? Sobre essa questão de, precisar existir esses dois grupos, como o patriarcado cria esses dois grupos, né? Inclusive, a gente fez posts sobre também que seriam as mulheres que eles podem, né, tratar desse jeito, porque estão comprando, e as outras mulheres que não vendem seus corpos e tudo mais por todos os seus... todas as suas condições de vida não precisarem estar nessa situação, né? E como muitas mulheres acreditam que elas realmente fazem parte desse outro grupo que vai ser respeitado e tudo mais, e que foda-se o resto, sabe? Que aquilo ali não afeta elas. E isso é realmente muito triste, né? Porque é uma ideia extremamente patriarcal que colocam na nossa cabeça que existem elas e existem nós. A gente sabe que no grupo da Recusa e na página tem muito relato de mulher falando sobre a questão da pornografia e como os parceiros, né, assistirem pornografia afeta elas também, e todas essas coisas horríveis que a gente conhece. Então, esse realmente acho que é a primeira questão, assim, né, que realmente todas as mulheres têm que perceber como a gente é tudo mulher, né, como isso afeta todas nós, realmente. Nossa, eu fico muito triste com os relatos, cara, do grupo, principalmente, né, porque a gente tem um grupo só de mulheres da Recusa e tem o grupo misto, né, que eu nem faço parte do misto porque eu sei que eu vou me estressar. Então eu só tô lá no de mulheres e eu leio várias vezes os relatos que tem lá.
E constantemente são essas coisas de, ai, meu namorado assiste pornografia, como que eu faço pra ele parar, como que eu ajudo ele com isso, e... Ai, gente, é muito triste, assim, ver o quanto as mulheres se desgastam e ficam mal com isso, né, com essas histórias. E muitas vezes o cara tá cagando, assim, né, enfim, pra parar com esse hábito ou até mesmo esse vício, né, em vários casos também. Que infelizmente a gente sabe que acontece. O triste é que elas só chegam nessa conclusão do quanto nos afeta quando é num nível absurdo, né, sendo que, cara... Não, assim, mesmo nos níveis mais mínimos, como você comentou da cultura pornificada, né, tipo, quanto isso afeta a gente... mesmo de formas extremamente sutis, né? E aí, muitas vezes, a gente só percebe quando chega num nível muito, muito absurdo, assim. Eu fiquei curiosa, Isa. Você disse que caiu meio de paraquedas ali na recusa. E como que foi essa história, assim? Eu ia perguntar, inclusive, se o feminismo radical veio antes, e daí você encontrou, né, começou a entrar pra recusa, ou se você entrou pra recusa e daí começou a estudar sobre o feminismo radical. Também fiquei curiosa. Então, uma das meninas que já faziam parte da Recuse era minha amiga, já conhecia de outros momentos, e aí ela me chamou, basicamente. Eu falei, então eu vou. E daí entrei e comecei lá e nunca mais saí. E desde então, graças a Deus, a Recuse cresceu muito. Hoje eu sou, acho que a pessoa que mais publica, que mais cria conteúdo, então a Recusa entrou na minha vida de uma forma que eu espero que venha para ficar. E eu só vendo a questão assim dos grupos, no grupo assim é uma tristeza que eu tenho, né? Eu não deixo de publicar, até porque eu acho que para cada mulher ali, apesar de ficar um pouco repetitivo, eu acho que para cada mulher que está desabafando é muito importante para elas conseguirem ouvir, se sentir. O grupo é mais até serve como uma forma de acolhimento também para elas, né? Eu acho que é importante isso. E por mais que as dicas, né, os conselhos sejam sempre os mesmos, eu gosto de ver isso porque, no modo geral, todo mundo fala termina. Isso que eu ia falar, toda vez o que eu quero comentar, às vezes eu comento, às vezes não, mas é sempre, termina. Eu sempre vou ser a pessoa que vai falar termina. E na verdade é a grande maioria, e eu fico muito feliz, assim, de ter conseguido construir um espaço que já é muito grande, são 9.000 mulheres, né, que todas elas se protegem mesmo e se respeitam, né, às vezes tem umas brigas, mas enfim, e estão ali tentando mesmo tirar dessas mulheres essa carga social que tem nas costas das mulheres de maternar homens. Então, ali as mulheres chegam com a cabeça de que eu tenho que ajudar esse homem a liberar, a superar a pornografia. Às vezes nem é um desejo deles, é um desejo delas. Então, assim, liberar essas mulheres dessa obrigação para mim, o principal ali dentro, né? Obviamente, eu tento ser um pouco compreensiva. Eu entendo que não é fácil terminar um relacionamento. Não sei se vocês percebem, tem mulheres de 40, 50 anos que vão ali desabafar. Então, são relacionamentos longos, com filhos, de mulheres extremamente não politizadas e que estão ali tentando encontrar uma solução, né? Tem que ter empatia, tem que ter cuidado, tem que ter respeito, tem que ter acolhimento, mas é a verdade. Não é peso delas e elas nem têm que comprar essa briga para elas, né? Sim, com certeza. Ainda mais quando tem essa questão, né, de não ser politizada, de não ter estudado essas pautas, é muito, muito foda. Então eu imagino que só de ter um espaço que elas possam desabafar e falar sobre isso já ajuda muito, sabe? Ainda é muito triste que isso seja tão recorrente, óbvio, né, mas... Enfim, pelo menos elas têm um lugar pra falar sobre isso, né? Eu imagino que há um tempo atrás isso nem existia, né? E como você falou, é bem interessante ver, tipo, a reação das meninas, né? Que sempre a gente que lê essas histórias lá fala essas mesmas coisas. Tipo, cara, termina, você não tem que maternar o cara, você não tem que ajudar ele a sair de uma coisa que muitas vezes ele nem quer sair, que ele nem vê como um problema, e quem vê como um problema é a mulher. E, nossa, cara, quantas histórias tem também de mina que o namorado fala, não, tudo bem, é um problema, vou parar. Aí ela descobre que ele tá vendo pornografia de novo. E aí fica, ai, será que eu dou outra chance? Aí eu, ai, gente... Que tristeza. Nesse processo, a autoestima da pessoa é jogada no lixo, a pessoa começa a se odiar, começa a se comparar. É realmente um processo que hoje em dia eu, Isabela, jamais passaria. E eu falo hoje em dia porque em algum momento
antes do feminismo radical entrar na minha vida, eu poderia, sim, muito bem, eu poderia ter exercido esse papel, que hoje em dia eu repudio ele completamente. E só respondendo a pergunta, o feminismo radical entrou antes na minha vida. Eu ia perguntar isso. Eu já era feminista radical, já era e já sou e espero ser por muitos anos ainda. Eu acho que faz bastante sentido, assim, porque geralmente a gente primeiro, né, entra, assim, nas pautas feministas talvez mais básicas que a gente conhece, e depois entra mais nessa questão da indústria do sexo, né? Isso é algo que eu e a Isabela, a gente sempre fala também aqui. E quando nos perguntam sobre vertente e tal, é que, cara, eu não vejo outras vertentes dando a prioridade pra essa pauta, pra esse discurso, da forma que o feminismo radical dá, sabe? E aí, cara, as pessoas podem falar o que quiser, mas eu realmente não vejo. Eu acho que outras vertentes têm coisas muito importantes e têm problematizações e pautas muito importantes, mas realmente a questão da indústria do sexo, tanto a pornografia quanto a prostituição, sendo debatida de uma forma que realmente se importa com mulheres, né? Que vai muito além, assim, do básico ou do clichê, eu não vejo, assim, realmente em outras vertentes, isso sem nem falar do absurdo, né, de realmente, de defender essas coisas. Aí eu queria saber se você sente a mesma coisa também, Isa, e se você sente que as pessoas que chegam na Recuse, se elas são geralmente já feministas, ou se vocês conseguem atingir também um público, enfim, de mulheres que ainda não se consideram tão feministas, ou que ainda estão aprendendo. Como é que é geralmente isso, assim? Então, não são só feministas. Eu não vou mentir, porque eu imagino que seja a maioria, né? Não acho que as publicações que a gente faz, até a forma de colocar as coisas, se a pessoa não tiver um pouquinho, assim, de intimidade com o feminismo, as pessoas não aceitam tão fácil os termos, né? Então, por exemplo, a publicação que eu fiz hoje é de mostrar que o Nego do Borel é um estuprador, né? As pessoas, se não tiver um pingo de ideia, elas têm um pouco de dificuldade de aceitar, né? Basicamente, eu acho que a maior parte das mulheres que estão ali são feministas, mas não todas são feministas radicais. Aparecem muitas meninas falando, olha, eu não sou feminista radical, mas nisso o feminista radical tem razão. Sim. Nisso o feminista Isso radical clássico. é isso. Porque as pessoas às vezes têm um pouco de medo da pecha, por causa da questão do transativismo, enfim. Mas no aspecto de prostituição e pornografia, eu vejo muitas mulheres que não são feministas radicais, já são feministas e que concordam, sabe? A gente tem um pinguinho, e eu não entendo nem como que essas pessoas estão lá, mas um pinguinho de pessoas conservadoras, tipo cristãs, religiosas, que eu não sei como é que tá na minha página, porque eu não consigo imaginar alguém desse nível gostando da minha página, porque as coisas que eu publico são muito diferentes, né? Mas enfim, eu fico feliz também de estar conseguindo furar a bolha feminista, né? E temos homens, né? Muito poucos, mas temos, assim, muito poucos. 1/4 da minha página é de homens. Maior parte de esquerda, volta e meia aparece um ou outro menino mais novo, assim, que não tem muita noção, mas, assim, tem até uma interação boa. Até bastante, assim, de homens que entram na página querendo uma percepção mais anti-pornografia, porque é uma coisa que afeta homens, né? A pornografia afeta fisicamente homens, e eles entram na página e começam a ter uma percepção do problema da pornografia, que não é só o fato da ereção dele estar sendo prejudicada. Pode ser que ele entre por conta disso, né? Mas ali ele vai descobrindo outras coisas e tal. Eu acho que existe muita vontade de falar sobre esse assunto, sabe? Eu acho que por todo lado a gente viu isso, a gente vê isso a hora toda quando a gente comenta sobre pornografia ou prostituição lá na nossa página também. Inclusive, ano passado, o post que fez a gente irritar, né, era sobre isso. E aí também a gente pode questionar o quanto é por falta de conteúdo, né? O quanto é também pela polêmica, ou só por, enfim, por envolverem várias opiniões, mas é um fato que as pessoas têm interesse, né? Então, se as pessoas têm interesse em falar sobre o assunto, é muito importante que a gente sempre paute pelo lado da proteção da vida das mulheres, né? E tudo mais, porque senão vai ficar aquela questão do que a gente sempre brinca, né? Que tem a pornografia é feminista, não sei o que lá e tal. Mas, cara, então a gente tem que combater esse discurso, sabe? Porque esse discurso já existe. E tem gente que cai nele, infelizmente. Assim como o da prostituição, empoderamento e blá, blá, blá.
E eu acho muito interessante porque eu não conheço nenhuma outra página, assim, brasileira, pelo menos tão grande quanto a Recuse, né? Claro que a gente tem conteúdos em perfis de coletivas, da QG feminista, desse tipo de perfil, assim, até ali no nosso, de outras feministas radicais que postam. Mas uma página que seja 100% dedicada só pra falar sobre objetificação, indústria do sexo, pornografia, prostituição, etc. Eu não conheço tanto, assim, pelo menos não desse tamanho. Então, eu acho muito interessante o trabalho que a Recuse faz. E principalmente também a questão, assim, que vocês misturam coisas do tipo notícias, né, sobre a indústria do sexo, junto com, por exemplo, relatos de seguidoras, né? Então, torna a coisa bem humanizada, assim, que eu acho bem interessante esse lado também. Eu tento variar bastante. Como eu tô sempre falando do mesmo assunto, eu tento tratar com várias abordagens. E eu gosto muito de colocar notícias, gosto muito, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para as pessoas entenderem como essa questão da objetificação, da sociedade pornificada, ela afeta mulheres na vida real. Né? Não é só uma coisa de uma coisa teórica que eu tô ali explicando. Então eu gosto de variar, colocar esses conteúdos, às vezes alguns conteúdos bem explicativos, de algumas situações específicas. Às vezes eu coloco algumas frases mais de efeito também, porque as pessoas também gostam disso. E colocar essas notícias para as pessoas terem essa percepção, né? De como a nossa vida real é afetada. Sim, com certeza. E justamente por isso que tem tanta identificação, né, tipo, das mulheres. E eu acho que isso é essencial pra gente tirar também do campo só da crítica acadêmica, por exemplo, e teórica, né, e realmente trazer pro dia a dia e mostrar como as mulheres são afetadas, porque muitas vezes a gente nem percebe, sabe? É muito o que a gente fala aqui, desde o capítulo, inclusive, da iniciação sexual, que a gente tá falando sobre esse assunto, que, cara, a iniciação sexual da mulher e todas as suas experiências sexuais muitas vezes é pautada pela violência, sabe? E aí você vê relatos de mulheres falando sobre isso, ou falando das suas experiências, você começa a perceber que, cara, alguma coisa tá errada, sabe? Inclusive, hoje eu tava lendo uma thread, né, que a menina tava perguntando, tipo, você já passou por uma violência sexual e só percebeu muito tempo depois, né? E, cara, a quantidade de mulheres que só percebem meses, anos depois, sabe? E tudo isso tá muito relacionado com como homens, obviamente, são ensinados, né, a se relacionar. E como isso tá tudo relacionado com a indústria do sexo. E o que significa, obviamente, você crescer sendo uma pessoa num mundo em que você tem uma concepção que você pode comprar outras pessoas para usar os seus corpos quando quiser, né? Como isso vai afetar todas as outras relações também, né? Não só aquilo. Sim, eu acho muito doido, né? Porque a pornografia, a prostituição, todos esses papos, óbvios, são super políticos, são pautas super políticas, né? Para todas as mulheres. Mas é muito doido porque, além de ser uma pauta política, é uma coisa que nos afeta muito individualmente e de forma muito íntima, né? Então, tipo assim, igual quando as pessoas falam, a gente tá falando aí sobre pornografia, não sei o que lá, daí as pessoas falam, mas falar pro cara não assistir não é realista, não sei o que lá, porque não existe consumo ético dentro do capitalismo, não sei o que lá, mas a gente tem que pensar que o cara não vai parar de assistir. Aí eu fico, gente... ou tipo, boicote não funciona pra acabar com a indústria. Eu fico, gente, mas a gente tá falando pro cara não assistir, não é exatamente porque ele parando de assistir vai acabar com a indústria, mas sim porque ele vai parar de, né, tratar a mulher dele mal quando for transar com ela, parar de né, ser mais propício a fazer coisas violentas, por exemplo, com uma mulher na cama. Então, assim, óbvio que a gente tá falando de uma pauta política, mas como a gente vê nos relatos da Recuse, no grupo, etc., uma coisa muito... que impacta muito a nossa vida e nossa vida íntima, nossa vida sexual, nossos relacionamentos. Sempre sabe? que as pessoas usam esse argumento, eu acho meio bizarro, porque, tipo, sim, é óbvio que a indústria inteira não devia existir, e é óbvio que uma pessoa parar de assistir não vai resolver tudo. Assim como, sei lá, uma pessoa virar vegetariana não vai resolver toda a indústria da carne, sabe? Mas traz diversos benefícios pra vida dela e pra vida das pessoas Exato. ao seu redor. Então, por que não, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa essencial, sabe? Eu fico realmente muito chocada, assim. Acho muito triste, né? Porque a pornografia tem o lado da gente, obviamente, ter que estar pensando na coisa macro, né? De querer acabar com a indústria, passar leis, passar questões, assim, mais severas, né? Pra acabar com tudo isso.
Mas também tem a questão muito individual, que aí, assim, não somos liberais nem nada, não estamos falando que tudo que importa é o indivíduo e a sua experiência Até própria. porque daí iria contra o nome do podcast, né? Mas, assim, é uma questão muito... A gente não tá falando pra pessoa parar de assistir, porque, nossa, um cara parando de assistir vai acabar com a indústria inteira. Mas ele, né, pelo menos, talvez ele vá passar a ser um cara que se relaciona de forma muito mais saudável com mulheres, sabe? E se um cara tá em começa a falta fazer isso aí, então, pelo amor ele de tá Deus. precisando, Eu acredito bastante, assim, além de acreditar em estratégia de boicote da pornografia, eu obviamente, eu também sou vegana, então eu super acredito em boicote. Até eu acredito politicamente, né? Eu acho que uma pessoa, né, ela não vai ter efeito, mas eu acredito no poder né, de conversar. E se em algum momento eu fui uma pessoa, hoje eu sou 49 mil pessoas. Então, eu acredito bastante nisso, né? E de passar essa questão até por um efeito político. É claro que num país de 200 milhões de habitantes, é muito difícil se falar nisso. E, assim, tem as questões problemáticas das maior parte dos sites não serem rosteados no Brasil. Então, assim, realmente a questão ela é muito complicada. Então, mas se cria um ambiente político favorável anti-pornografia, por exemplo, se tem a possibilidade de passar leis que, por exemplo, limite para menor de idades, né? Igual tem um PL hoje na Câmara para tentar colocar verificação de idade no... Igual lá no Reino Unido, né? Isso, nos sites. Vai resolver o problema? Não vai. Mas já é alguma coisa. Para mim, se tirar menor de idade, né? Hoje em dia a média de acesso é de 11 anos. Pelo menos dificultar a vida dessas crianças terem acesso, já é muita coisa, né? Saindo só do aspecto político, indo para o pessoal, é importante também que, apesar de ser uma coisa que as pessoas não falem muito sobre, todo mundo tem uma passagem na vida em relação à pornografia, tem um parceiro que já teve. Então, as pessoas elas podem até não falar muito sobre isso, mas a vivência de todo mundo perto da pornografia ou com alguma coisa relacionada a isso é muito grande. Não tem uma pessoa hoje no mundo, a não ser que seja um ermitão, enfim, que não, de alguma forma não tenha tido a vida afetada pela pornografia. E é uma questão também de mudança cultural mesmo, né? Não só política no quesito de leis e tudo mais, mas também é muito o que a gente falou no episódio anterior sobre a prostituição, né? O que é uma cultura dizer que você pode comprar o corpo de uma mulher, né? Que mulheres são objetos ali. Então, se a gente cria essa conversa, se a gente fala sobre esse assunto, se a gente explica os males da indústria pornográfica, da indústria da prostituição, a ideia é que culturalmente isso vá, né, se espalhando e as pessoas vão percebendo quão absurdo é e que pelo menos elas tivessem, né, sei lá, o mínimo de vergonha de falar que assistem isso ou de falar de prostituição da forma que se fala hoje em dia, sabe? Eu fico, tipo, muito chocada, porque sempre que eu vejo alguém falando com a maior naturalidade, sabe? Sobre, sei lá, o fulano foi no puteiro, ou, não sei que lá, dos vídeos pornográficos que assistem, eu fico pensando se a gente falasse de outros tipos de violência, né? Com essa maior naturalidade. Outras violências e outras coisas, tipo, que deveriam ser consideradas absurdas se a gente falasse, né, na maior naturalidade, como as pessoas falam sobre isso. Eu matei uma pessoa ontem, fazem piada e tudo mais, e tudo é zoeira, sabe? E eu fico, tipo, muito chocada, sabe? Então eu acho que a única forma de mudar também isso é mudar culturalmente, né? As pessoas tanto saberem desses malefícios, quanto entenderem realmente o problema, né? Porque também não adianta saber e ficar foda-se, como muitas pessoas ficam. Mas aí, pelo menos, você já sabe, né? Isso já diz muito sobre a pessoa, né? Porque... Hoje eu cometo assédio moral com as pessoas, né? As pessoas falam comigo que vem pornografia ou vão em puteiro, enfim, minha filha, a pessoa vai ouvir. As pessoas hoje já não falam comigo isso mais. Já sou chiu, para de falar disso que a Isabela chegou, eu penso que as pessoas fazem isso comigo também. Então, já chegou a chata do rolê, para com as piadinhas. Sim. Eu já não ouço mais isso. E se eu sentar na mesa de bar com pessoas que não me conhecem, eu vou ser a primeira a levantar. Eu já cometo esse tipo de coisa, porque eu já acho que é inaceitável. Eu tenho um mantra na Recuse, né? As pessoas precisam voltar a ter vergonha de ver pornô. Exato. A gente tem que tirar ele da normalização
né, tirar ele do status, né, que a Playboy, enfim, colocou como uma coisa legal. Não é legal, é feio, é sujo, você é um bosta. É assim, tem que, né, tratar as pessoas dessa forma. É bem isso, porque as pessoas, elas só vão mudar, e com pessoas, eu quero dizer homens, né, porque, enfim, infelizmente tem mais mulher hoje em dia que tá começando a assistir mais e tal, até se viciar às vezes, mas as pessoas só vão começar a mudar de atitude se realmente for algo reprovado socialmente, sabe? Pois é, então, eu faço o meu papel, faço mesmo. Porque se você chega e fala, não, cara, você é um merda, se você diz que você é a favor do feminismo, não sei o que lá, e assistir isso, você tá sendo extremamente hipócrita, você é um merda, você tá contribuindo com a morte, com a exploração de mulheres. Pois é, isso que é foda, né? Porque o discurso em torno do feminismo, depois que virou pop, hoje em dia todo mundo se diz feminista, vários caras vão se dizer a favor, mas aí chega nessa pauta da indústria do sexo pra ver, né? A gente recebe hate de página de esquerda que acha que a gente é conservador, que a gente quer controle da sexualidade. O incrível é que vocês devem receber o hate dos dois lados, né? Da galera da esquerda por conta disso e da galera de conservadora mesmo por, enfim. Pois é, assim, eu tenho pouquíssimo contato, assim, pode ser até que fala mal, mas eu não chega nem em mim, porque as páginas de esquerda eu pelo menos sigo e eu vejo que falam mal de mim. Mas as de direita, eu confesso que não nem chegar em mim chega. Mas o que a gente recebe de hate mais, né, mais conservador, é a galera do Incel e do MGT0W, que eu não sei nem como que fala isso, ou OW, enfim, que é a galera muito louca eles falam, né, que eles são masculinistas, então essa galera aí é foda também. A escória da internet, né, basicamente. A escória da internet, volta e meia tá lá na minha página. Gente do céu, povo difícil. Xingo todos. É foda, mas o foda é o que você falou sobre páginas de esquerda, velho. Cara, o jeito que essas pautas não são tratadas, né, na esquerda, no geral, eu fico de cara. Tipo assim... Não, são absolutamente ignoradas. Aí você vem o feminismo marxista, que não tá nem aí... É basicamente só o feminismo radical que pegou essa causa, né? Não deveria ser, né? Infelizmente, isso é uma coisa que eu tava até falando pra Letícia esses dias, assim, que eu fico indignada como que a questão da prostituição e da pornografia não é um consenso entre feministas, tá ligado? Tipo, como deveria ser... Sim. Tipo, deveria ser uma questão, tipo, a legalização do aborto, tá ligado? Tipo, cara, se você é feminista, você é a favor da legalização do aborto, ponto final. Não existe meio termo, tá ligado? É indiscutível, né? Eu acho que é super discutível, tipo, estratégia, coisa assim, sabe? Claro. Como chegar lá. Agora, o ser a favor ou contra, gente, é absurdo que a gente ainda esteja discutindo isso, sabe? Foi o que eu falei pra Isabela, porque na academia tem muito isso também, né? Da galera que quer defender a indústria do sexo e tudo mais, infelizmente. E aí eu falo, cara, que tristeza, né? Porque a gente podia estar se aprofundando em estratégias, em coisas que realmente vão resolver. A gente podia estar avançando o debate, exatamente, sabe? avançando o debate, e a gente fica pra sempre nessa de... é empoderador, libertador, e o outro lado, tipo, é não, bom ou não é? Pelo amor de Deus, gente, claro que não, olha esses dados, tipo, a gente já jogou os mesmos dados 30 mil vezes na sua cara, sabe? Tipo, o que falta? Não importa as pessoas vão, a regulamentação vai melhorar. Mas aí você fala, todos os lugares que regulamentou não melhorou. Mas vai melhorar, porque as pessoas não importam com dados, não importam com a realidade, elas querem regulamentar, tiraram do sovaco, que é bom, né? Porque regulamentar é bom e pronto, acabou, né? O putativismo deles ali vive à base de nada, não tem nenhum dado sólido que fundamente. É não tem assustador, nada. né? E aí aqui do outro lado a gente faz pesquisa, a gente divulga pesquisa, a gente mostra dados, a gente fala, tipo, não, gente, olha, na Alemanha só ficou pior, em Amsterdã só ficou pior, sei lá, na Austrália, na Nova Zelândia, o tráfico aumentou, galera, e as pessoas, não, mas os direitos trabalhistas da prostituta tem que ser regulamentada, tem que ser vista como um trabalho, carteira assinada, eu acho. É porque você é moralista. Você é moralista, exato. Aí nos comparam com a Damares. Foi algo que a gente até ficou falando, né, no episódio passado, sobre como, inclusive, desde que a Simone lançou o livro, só piorou, né, essa questão, na verdade. Porque lá ela já falava muito sobre o que levava, né, as mulheres a se prostituírem e tudo mais.
E aí a gente tava falando sobre como, com a questão da pornografia, tudo ficou ainda pior. Então é um assunto muito difícil, né? Enfim, tem que ser falado, mas a gente sabe que pesquisar isso é muito difícil. E a Isabela, né, que eu diga sim. também, porque pesquisando isso no mestrado. E aí, assim, é uma coisa que eu acho muito bizarra, né? Porque igual que a gente falou que a gente não avança no debate, cara, toda vez que eu apresentei algum trabalho em algum congresso sobre pornografia, eu tenho certeza que vai vir a pergunta do e a pornografia feminista? Teve uma vez que teve uma amiga minha que, na verdade, que ela tava apresentando, que ela até já veio aqui no podcast, a gente fez live com ela, que é a Isadora. E aí teve uma vez que ela tava apresentando o trabalho dela e eu tava com uma amiga, assim, tipo, na plateia, né, assistindo. Aí eu falei, cara, dá 5 minutos, eu tenho certeza que vai surgir uma pergunta sobre pornografia feminista. Eu virei assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, surgiu uma pergunta sobre, mas e a pornografia feminista? Essa não é de boa? Aí eu, ai, gente, meu Deus. E a do debate... gay também sempre surge bastante. Ah, e se também. for entre Ai, mas se homens for a gays? pornografia gay, daí tá tudo bem? Aí eu, gente do céu. O debate realmente não vai pra frente, sabe? Se a gente fica batendo nessas teclas, tipo... Sei lá, uma coisa que eu já pensei muito é, tipo... Eu vejo muitas pesquisadoras, né? Eu vejo muitas mulheres fazendo TCCs, mestrado, doutorado, etc. Sobre pornografia feminista, sabe? E eu fico assim, gente... Pra quê, sabe? Tipo, falando, ai, como ela é diferente, como ela é subversiva. Eu, gente... Olha que coisa inútil, sabe? Tanta coisa pra falar sobre o assunto e... E você tá falando do 0,01111%. 1% da indústria. Não, e assim, eu acho que é um dos grandes problemas que eu tenho com a maior parte das abordagens em relação à pornografia é ignorar que a pornografia é um sistema muito complexo. Pornografia não é Sim. só uma questão social. A pornografia ela tem efeitos fisiológicos nas pessoas, a pornografia ela tem efeitos em como as pessoas tratam as outras pessoas. A pornografia é um efeito uma questão super complexa. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vejo alguém falar de pornografia feminista, como ela é empoderadora, eu falo, gente, mas você já parou para pensar que essa pornografia feminista, ela causa vício da mesma forma que a pornografia não feminista e que ela vai gerar, pode gerar viciados da mesma forma que a outra e que esses viciados em algum momento não vão mais se satisfazer com pornografia feminista e vão partir para pornografia mais pesada e possivelmente continuar tornando o conteúdo cada vez mais pesado, e indo parar, como quase todas as pessoas, né, que vão aprofundando, né, no vício de pornografia, em conteúdos extremamente problemáticos, como pedofilia, como necrofilia, como zoofilia. Então, assim, eu estou falando que 100% das pessoas que consomem pornografia vai passar por isso? Não. Eu estou falando que todas as pessoas que se viciam, elas começam com conteúdo de boa, entre aspas, e vão passando para esses conteúdos mais extremos. Sim, até porque o vício é sempre assim, né? Ninguém começa no mais Exatamente. extremo. Isso pra qualquer vício. Ninguém começa, tipo, na droga mais pesada. Ninguém começa no... Enfim, bebendo não sei quantas mil garrafas de... Aí essas pessoas, elas ignoram completamente esse fato do questão fisiológica. Mas a produtora é maravilhosa. Eu não conheço nenhuma produtora até hoje, nunca ouvi falar, inclusive as brasileiras, que não tem um relato de assédio dentro das produtoras, mesmo as mais feministonas aí. Todas têm. Então, assim, elas estão partindo do princípio que não existe, que é uma produtora maravilhosa, porque não existe na realidade. Então, mas mesmo nesses aspectos, as pessoas estão desconsiderando tudo isso, todos os outros aspectos. Então, assim, simplesmente limitante, é frustrante, porque você vê essas pessoas ganhando mídia. E eu fico, gente, mas isso é burrice. Você está sendo burro, você está espalhando burrice. Eu perdi metade da minha confiança em jornalista depois que eu me especializei tanto nessa área e fui ver como as pessoas falam burrice na mídia, sabe? O tanto de matéria sobre, o pornô feminista. E o pior de tudo é que é um rolê que, tipo, também virou meio, tipo... ficou na moda, né? E daí unindo com essa questão de, agora o feminismo já é super parte da cultura pop, né? E todo mundo já se diz feminista. E daí é uma forma aceitável de você dizer que consome, né? A indústria do sexo. Então...
realmente é um super trunfo, né, do capitalismo, porque daí você fala, tipo, não, aí eu sou a feminista legal, ai, as outras vão dizer Eu pra assisto você... pornografia, Exatamente. mas eu assisto a pornografia ética. Tipo, é o super trunfo do capitalismo porque é um segmento, um nicho de nicho, mercado. né? O que eu sempre falo também pra Isabela, tipo, quando a gente tá discutindo isso, conversando sobre isso e também na internet e tal, é que como as pessoas não percebem que o consumidor também não é o mesmo, tá ligado? Aqui falando, né, como a comunicadora publicitária, a persona que vai consumir ali o pesado não é a pessoa que vai consumir, né, o feminista, entre aspas. Aquilo ali é um outro nicho de mercado. Então, é pra você pegar o público que, tipo, seria já feminista, ou, tipo, LGBT, ou essa galera de esquerda, blá, blá. Não é pra pegar o público... Se tivesse tirando do público do pesado e jogando pra esse... Ok, você ainda poderia tentar argumentar alguma coisa, tá ligado? Que, é menos pior, tipo, sei lá, redução de danos. Mas, gente, não é isso, só tá aumentando. É aquilo que a Isabela falou também, né? Que só tá aumentando o número de mulheres que consomem. Por quê? Porque eles estão vendo que é um público, então eles estão fazendo para esse público. Aí, no final, o que é? Aumentar a quantidade de pessoas que estão vendo. Não é, vamos diminuir, vamos trazer as pessoas... Primeiro, pra começar, porque esse geralmente é pago, né? Quem é que vai sair de um site de graça pra ir pra um site pago, pra pagar não sei quantos dólares na Erika Lush? Gente, me poupe. Vai falar pra um homem, não, você tem que pagar pelo seu pornô, porque aí ele vai ser ético, o cara vai rir da tua cara. Eu entro no Pornhub e é de graça. Eu vou no site, sei lá, no meu grupo do WhatsApp com os amigos e é de graça. Tem uma youtuber gringa que a gente segue, né, que ela é toda... Eu tava pensando. Que ela é toda do pornô ético, claro, porque ela é sexóloga, ela tem uns conteúdos legais, mas obviamente nesse ponto é horrível, né, sempre que ela fala de pornografia ou prostituição e tal. E aí ela sempre fala, pague pelo seu pornô, não sei o que lá, faz propaganda da Erika Lush, de outros sites que são, assim, né, pornografia ética e sei lá o quê. E daí eu fico, cara, ela literalmente só tá influenciando um público que não veria aí ver. Não é o público que já está vendo, sabe? Não, é totalmente estúpido, porque os nichos, né, os mais novos consumidores, tem muito adolescente, né, que assiste, muito adolescente. Cada vez mais. Então você ficar falando de pague pelo seu pornô para uma criança de 14 anos, gente... Em dólar ainda, galera, em dólar. Oi, pai, você pode, por favor, me prestar seu cartão de crédito para eu poder ver pornografia empoderada? Isso não faz sentido. Eu hoje vi um tweet que eu nem acreditei, uma mulher defendendo fazer uma pornografia para infância e adolescência. Eu já vi esse também. E meu Deus do céu. E aquela galera do, o pornô pode ensinar as crianças, é bem nessa vibe, pode ser educativo, gente, sério, é um pior que o outro que aparece. Que auge. Eu queria ser cega do que ter que ver essas coisas. Gente, e mudando um pouquinho, assim, né, o foco da conversa, porque aqui, outra coisa que eu tava pensando, né, quando a gente pensou em te chamar, era, além dos vários relatos que a gente tem na Recuse, né, sobre, meu namorado assiste pornô, como que eu faço pra ele parar, e esse tipo de coisa, ou até de minas, né, que são viciadas, às vezes, que mandam lá. A gente já viu vários relatos bem interessantes também de mulheres que estiveram na indústria, né, do sexo, que eu vejo, às vezes, tem de cam girls, meninas que foram cam girls, ou que fizeram OnlyFans, esse tipo de coisa, né. E aí a gente começou a pensar... no que a Simone de Beauvoir fala, né, no capítulo sobre os motivos que levam as mulheres à prostituição e como eles não mudaram quase nada, né, da época que ela escreveu para hoje em dia. Basicamente, o que ela tá falando é falta de dinheiro, miséria, salários baixos, coisa que, né, no Brasil de 2021 é cada vez mais real. Então, o que você acha, assim, desses relatos? Você vê muitos relatos desses ou não? Porque eu já vi alguns na Recuse, mas eram mais nesse sentido de coisas online. E aí, se você acha, assim, né, que a maioria entrou por esses motivos mesmo, né, que as pesquisas mostram, né? E como que vocês recebem? Eu fiquei curiosa agora também pra saber se elas que procuram vocês, assim, e mandam relatos, ou se vocês acabam indo atrás de alguma forma. Todos os relatos que a gente recebeu foi recebido, eu nunca fui atrás de ninguém, tudo espontâneo. A gente tem um contato bem legal, por exemplo, com a Vanessa Daniele, né? Ela também que veio atrás da gente, ela que participa dos nossos grupos. É claro que ela não é muito ativa, até porque ela não é muito ativa no Facebook.
Mas todos os relatos foram pessoas que vieram atrás da gente para procurar ajuda mesmo. Inclusive, os relatos que eu passo, né, são pessoas que, de modo geral, saíram da vida. Mas eu já recebi alguns relatos de pessoas que estão na vida, preocupadas com o que elas estão fazendo, Tentando preocupadas sair, com como né? se proteger. Algumas não estão tentando sair. Também tem as que não, elas estão naquela fase de mitigação de danos. Eu sempre falo, olha, eu não posso dar emprego para ninguém, não tenho esse poder, não posso dar dinheiro, não sou rica, mas precisando de apoio, precisando de tomar, né, algum tipo de cuidado, a gente está aqui, se puder ajudar de alguma forma, né, dentro das nossas limitações. Mas a maior parte das meninas que estão ali, né, já são... eu nunca recebi contato de, por exemplo, prostituta de rua, né? Elas já teriam uma dificuldade muito maior, até por uma questão financeira, de ter uma internet, de ter de ter um acesso interessante na internet suficiente para achar uma página que fala, entendeu? Já é um outro tipo de classe social. Então, assim, no geral, a maior parte das meninas que procuraram são pessoas que estavam na indústria pornográfica mesmo, ou no OnlyFans e Camgirls. Eu recebi já uma que foi traficada. Uma menina que foi traficada. Caralho. É bem pesado, eu nunca nem compartilhei. Talvez um dia eu compartilhe, é muito pesado o relato dela. Às vezes eu fico até sem saber, assim, tentei conversar melhor com ela. Mas, enfim, a maior parte dos relatos são meninas, assim, não são meninas miseráveis, até porque volta a fazer o corte de... Eu imagino que a maior parte das pessoas miseráveis que precisam ir para a indústria do sexo, elas não vão para o Camgirl porque ela precisa de um computador, precisa de, né? Sim. Mas são meninas que estão tentando, por exemplo, estudar, se manter na universidade. Eu acho que a maior parte, inclusive, são essas meninas. Meninas novas mesmo, meninas de 20 anos que estão precisando daquilo ali para viver, para conseguir pagar algumas coisinhas, mas nada, nunca vi nenhuma menina ali que foi de luxo ou que ficou rica, não, assim, e a maior parte delas, principalmente, né, as que já saíram, acabam relatando que não teve ganho dinheiro nenhum e que ficou com um trauma gigante que hoje tudo que ganhou tá gastando com psicólogo, com remédio, para superar a violência sofrida. Sim, eu lembro que eu vi um relato lá no grupo de uma menina, porque alguma comentou, né, porque às vezes tem esse tipo de discussão também, né, que uma comentou, tipo, ai, gente, eu sei que isso é errado, eu sei que isso é objetificação da mulher, não sei o que lá, mas eu tô muito desesperada agora na pandemia, porque, né, enfim, né, todo mundo, estou muito desesperada, sei lá, perdi meu emprego, tô desempregada, preciso muito ganhar um dinheiro, aí passa pela minha cabeça criar um OnlyFans, etc. E eu achei bem interessante esse post, porque essa menina fez esse desabafo, né, de que ela tava pensando em entrar pra indústria. E, óbvio, né, ninguém foi criticar, falar, nossa, que errado, não sei o que lá, mas teve várias que vieram falar, tipo, cara, já estive lá, não vai dar o dinheiro que você tá pensando que dá, tá ligado? Não dá o retorno financeiro que você acha que dá. Sinceramente, vai arranjar um emprego normal, assim, porque, cara, o tanto de dinheiro que você vai ter que gastar depois com psicólogo, com terapia, com psiquiatra. O foda é que, tipo, eu acho que até nas pesquisas que a Simone trouxe lá em 1949, ela já colocava a questão do enganada, né, como uma das coisas que a mulher entra, tipo, enganada, achando que vai ser uma coisa é outra. E eu acho que as pessoas pensam, tipo, ai, nossa, quem que vai ser enganado hoje em dia? Todo mundo já sabe dos problemas. E não, é o contrário, né, o rolê é super romantizado, inclusive tem até aqueles memes das pessoas, ai, vou criar um OnlyFans, porque, ai, como deve ser fácil viver só de ser gostosa, blá, 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 que eu sei que todo mundo já viu no Twitter e eu talvez até já tenha repercutido na minha vida, já tenha falado alguma merda relacionada a isso quando eu não sabia direito. E é super normal, gente, mas você para pra perceber, assim, tipo, cara, a maioria das mulheres não entram nisso sabendo os perigos e os problemas e as consequências de verdade, Sim. sabe? Não é isso de, ai, nossa, hoje em dia todo mundo tem informação, só vai quem quer, tipo... Não é uma decisão super informada, tipo assim... Por isso que eu achei interessante esse post, assim, os comentários, porque várias minas comentando, tipo, cara, claro, se você quiser, faça, tá ligado? Quem sou eu pra te impedir de fazer qualquer coisa, tipo, nem te conheço, e se você quiser fazer, você vai fazer, né? Nada que a gente disser é que vai te fazer mudar de ideia, mas pelo menos entenda os riscos que você vai estar tomando. Aí eu lembro que até uma comentou aquela thread da menina que ela falou no Twitter, né, sobre o OnlyFans, e aí ela tava falando, tipo, como
as pessoas acham que é muito simples, mas aí depois ela ficou super fodida da cabeça e ela não conseguia, tipo, andar na rua sem achar, tipo, esse cara tá me identificando, esse cara viu meus vídeos, esse cara viu minhas fotos, tipo... E eu acho que isso é verdade completamente... pra toda objetificação feminina também, né? Como virou tão comum... Virou tão... normal, né? Normal, as pessoas simplesmente não pensam o quão problemático pode ser depois pra própria vida delas, né? Elas acham que, não, hoje em dia todo mundo já posta, então não vai ter consequência nenhuma, esquecendo que a gente ainda vive numa sociedade super misógina. É bem sintomático isso, quando eu vejo, por exemplo, os casos das ex-atrizes pornô, né? Que, enfim, a própria Vanessa, né? Que se em algum momento ela estava ali, né, no auge da carreira, que as pessoas amavam, que um monte de homem elogiava, a partir do momento que ela se recusa àquilo e ela quer ter uma vida normal, né, entre aspas, ela quer sair daquilo, as pessoas simplesmente não permitem que ela tenha isso, né? Então elas vão azucrinando a vida dela depois desse tempo todo até hoje, no trabalho dela, né, nas outras tentativas dela, porque elas simplesmente não aceitam que ela possa ter uma vida normal. Então, assim, eu falo muito isso para as meninas que me procuram, como você é um objeto, né, na mão dessas pessoas, enquanto você for útil para eles, eles vão te tratar bem. Mas a partir do momento que você recusar dar o prazer para eles, eles vão te tratar no lixo, jogar no lixo. E é isso que o hate imenso que a maior parte dessas meninas elas recebem, né? É claro que uma atriz pornô mais conhecida, o hate é muito maior. Mas no ambiente interno, né? Enfim, uma menina que vende alguma coisa, alguma pessoa do convívio dela sabe, a partir do momento que ela se negar a dar esse prazer, ela vai sofrer todas as consequências dessa sociedade extremamente misógina, né? As violências, a justificação de assédio, porque, afinal de contas, ela vende foto dela, por que eu não posso passar a mão nela? Ela tá vendendo, né? Enfim, se ela for estuprada, as pessoas vão alegar, porque, olha, ela é garota de programa, qual que é o problema, né? Enfim, então, a partir desse momento, vira justificativa para qualquer violência, né? Sim, nossa, a gente vê muito isso também. Acho que nessa thread mesmo a menina falava, né, de todo o assédio que ela recebia online. Porque, cara, qualquer mulher já recebe assédio online. Véi, todo dia, quase, toda semana eu recebo na minha DM alguma coisa horrível. Inclusive, eu vivo bloqueando, velho. Eu tenho, tipo, 10 milhões de prints de caras que já me mandaram merda e coisas, às vezes aleatórias, estranhas, às vezes nem tipo... O famoso poema. Uma vez um me mandou um poema. Foi até engraçado. Eu dei bastante risada. Esses dias mesmo, um cara... Sexta-feira eu tinha postado uma foto minha no Twitter. E aí eu fui ver um perfil que não seguia ninguém, não tinha nenhum seguidor, tipo, tinha acabado de ser criado. Tinha só retweetado a minha foto, velho. Eu peguei e bloqueei, e, enfim, né? Fiz tudo assim. Eu fiquei, gente, que maluco. É cada maluco que me aparece. Isso só da gente tá vivendo, né? E eu sou ninguém na internet, tá ligado? Não sou uma pessoa famosa, não somos nada, tá ligado? Aí, véi, imagina uma mulher que tá ali na indústria pornográfica, que tem um OnlyFans, que tá no Camgrow da vida. Imagina o tanto de hate, de assédio, né, que ela recebe. Porque não é hate, né? Tipo, ai, que feia, sou horrível. É, tipo, assediando, tipo, quero te comer. Muitas falam que os caras mandam mensagem, tipo, perguntando quanto que elas cobram, né, por programa. E às vezes ela não é prostituta, ela é só uma camgirl. Ela não faz isso e tal. Então, tipo assim, várias delas falam... Gente, é muito assédio. E eu fico pensando, cara, existir na internet como mulher já é sofrer muito assédio. Imagina se você tá nessa, cara. E existir no mundo como mulher já é ser objetificada e também já é sofrer todo tipo de violência. E isso que me deixa puta quando as pessoas não levam em consideração, por exemplo, a quantidade de mulheres que estão na indústria do sexo que sofreram violência e que isso moldou a forma como elas veem, né, as relações sexuais e normalizou esse tipo de coisa, né? A quantidade de mulheres que vão pra prostituição porque sofreram violência quando eram mais jovens, quando eram crianças ou adolescentes, é gigantesca. E depois as pessoas querem falar de escolha, tipo, como se existisse uma escolha quando você é ensinada desde criança que você é um objeto, sabe? Tipo... Na verdade, a violência sexual pretérita é quase um pré-requisito, né, na prostituição. É uma coisa muito bizarra como... É comum em mulheres, né, que a Vanessa mesmo, ela teve, a Jayna Jameson, que é o grande nome, né, ela tem também... A própria Elise Matsunaga, né, que a gente tava falando aí no episódio passado também, que depois, né, matou o marido,
que era prostituta também, né, tinha sofrido abuso quando era criança também. Então, as pessoas começam a enxergar o próprio corpo como algo de, né, não como se não tivesse valor, enfim, então muito fácil de vender, né? É só muito importante lembrar que, além de tudo, essas questões de cam girls, de OnlyFans, além de tudo, além de ser tão ruim, eu não sei, e aí eu vou falhar miseravelmente em tentar explicar, mas eu sei que tem como você pegar o IP do computador, com quem que você está conversando, enfim. Eu não sei como é que funciona, eu sei que tem 2 casos que eu conheço de mulheres que o cara com quem ela estava ali se mostrando foi atrás dela. Eu ia falar, chegou a perseguir, então, chegou na casa da pessoa. Chegou, não, um caso a moça foi assassinada, tem umas 2 semanas, não foi nos Estados Unidos, né, não é um caso que eu conheci, mas a moça foi assassinada. E tem os casos de doxing também, né? Stalker, então assim, nem esse tipo de proteção esses sites oferecem, né? Eu não sei nem se tem como eu acho que é uma IP, proteção muito falsa, né? Eu acho que a gente tem muito isso na internet no geral, porque a gente sabe, é óbvio, né? A gente tá ali no nosso Twitter falando as coisas, a gente acha que nunca vai dar consequência nenhuma, etc. E é claro, gente, eu não tô comparando, eu sei que ainda é muito mais seguro do que a prostituição na rua e etc. Mas também não é 100% seguro, né? As pessoas esquecem disso. Na verdade, são riscos diferentes, às vezes, né? Exatamente. Porque, por exemplo, na internet rola muito o que as pessoas chamam de doxing, né? Que é, tipo, se descobrirem quem a mulher é, porque a mulher sempre usa um outro nome, óbvio, né? Sim. Sempre usa um Esconde outro nome. tatuagem, Um nome esconde diferente, cabelo, esse tipo de coisa. lá. E rola muito de descobrirem quem é, porque se o cara quer, como você falou, velho, dá pra descobrir o IP, dá pra descobrir quem é, tá ligado? Dá pra descobrir o nome, dá pra ir atrás, perseguir a pessoa. Gente, stalker existe, né? Então, assim, altos caras que descobrem e aí expõem a mulher, né? Expõem pra todo mundo da vida dela, chantageia. E aí é isso, assim, isso é o doxing, né? Que eles falam. Então, assim, chantageia, às vezes fala, vou mandar pra sua família, vou mandar pra, sei lá, mulher tem outro emprego, né? Vou mandar pro seu chefe. Então, são outros riscos, né? Tipo assim, eu não sei nem... Eu concordo com você até que é um pouco menos, entre aspas, perigoso do que, por exemplo, a prostituição de rua, mas é porque é menos perigoso em alguns aspectos, né? Mas em outros pode até ser mais, porque a sua imagem tá ali, né? Então... E as pessoas vão continuar, obviamente, sempre lucrando com ela, né? Também tem isso, tem aquela questão de não ter direito ao esquecimento também, né? Quando a mulher sai da indústria. Isso é muito pesado também, de como aquilo ali vai perseguir a vida dela, né? Pra sempre. Enfim, a maioria das mulheres entram nessa questão, principalmente, né, o quanto se popularizou a questão do OnlyFans e tudo mais, que é o que a Isabela tá estudando, né? Então a gente sabe que tem muito material aí. E o quanto isso foi, cara, jogado até pra cultura pop, normalizado, né? Dizer que você tem ou que, celebridades fazendo, né? E normalizando isso. E ninguém falando da parte difícil. É muito raro, né? Tirando, tipo, em grupos privados, né? Em grupos fechados e tudo mais, porque eu entendo que é algo difícil de se comentar, e que também, se ela ainda tá ali naquela indústria, é aquilo que eu sempre falo, né, que as pessoas ficam, não, mas as mulheres gostam, e tipo, óbvio, a mulher tem que pagar as contas, ela não vai... É o trabalho dela, ela não vai falar que é ruim, né, ela não vai passar o dia inteiro xingando o negócio e depois falar, compre meu pack, né, gente, tipo, ela vai guardar essas coisas. É como se eu fosse na internet e xingasse a agência que eu trabalho, tá ligado? Não Exatamente, vou fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, sabe? Eu tenho muito isso, não assim, né? É claro que eu não quero desvalorizar os depoimentos, mas eu só levo real os depoimentos das pessoas quando elas saem, porque aí você vai saber, porque ela não vai falar, não vai cuspir no prato que ela tá comendo, né? Exato. Olha, eu trabalho, esse produtor aí já me estuprou, e aí quer trabalhar com ele. Não vai rolar, né, amigo? Então, as pessoas são muito ingênuas quando elas falam, não, mas todo mundo da indústria fala super bem e ama seu trabalho, daí eu fico tipo... sim, isso aí também não é propaganda, né? Isso também não faz parte. É tipo, um influenciador não vai, sei lá, falar mal da marca que ele tá trabalhando, né, gente? É, clássico, exato. Acho que é uma boa comparação, de certa forma, né? Ou tipo, o ator, a atriz, não vai falar mal do... Quer dizer, dependendo do ator, da atriz. Mas não se eles quiserem manter a carreira ali, né? Só tipo, pegar os casos, tipo, do Harvey alta. Weinstein, né? Do Time's Up. As mulheres foram falar anos e anos depois, porque elas não iam falar na época em que elas estavam fazendo, ou que elas estavam, sei lá, ali no auge trabalhando, e todas elas precisando dele e da indústria, né? Porque ele era a indústria. E da produtora dele. Por que elas iam falar mal dele e perder toda a carreira, sabe? É bem complicado, assim.
Porque depois tem uma mulher que vai falar, ai não, eu amo fazer o filme pornô, porque esse é o trabalho dela, e aí as pessoas pegam justamente essas falas pra falar, viu? Tem umas que adoram fazer isso. Faz a exceção virar a regra, né? Exato. E aí parece que você que é a escrota, porque você tá desmentindo, sei lá, a fala de uma mulher que está na indústria. Às vezes jogam essa de lugar de fala pra mim, eu fico... Eu vou me prostituir mesmo pra poder falar. Né? Vai rolar. Com certeza. Vai rolar, guarda. Nossa, essa do lugar de falar, não, mas a gente não pode discutir sobre isso aqui porque não tem nenhuma prostituta entre nós. Como se não fosse uma questão que diz respeito a todas as mulheres, né? Como a gente falou logo no início também. O que não quer dizer que os relatos das pessoas que estiveram nessa indústria não são importantes. Claro que eles são, tanto que a Recusa vive sempre repostando. Mas é igual quando as pessoas falam, ai, mas vocês têm que ouvir uma prostituta falando. Eu falo, tá, se eu ouvir uma pessoa que foi prostituta já, uma mulher que já foi prostituta, e agora diz contra a indústria, isso serve? Aí pra eles não serve, né? Serve. Por exemplo, a Cleone, o fato dela ser ex-prostituta, tá ali... Não serve. Eles querem que a gente coloque ex-prostituta que apoie. Porque além da gente estar do lado minoritários, ainda querem entrar na minha página para que eu dê o ponto de vista deles. Tipo, meu amigo? Não, mas você tem que ouvir de alguém que tá lá. E você fala, não, tá, então ouça a Cleone, da ONG. Pra quem não conhece, pessoal, é da ONG Mulheres da Luz. E ela sempre fala contra, né? Sempre fala contra essa ideia da prostituição como trabalho e etc. Então, assim, qual prostituta ou ex-prostituta que você vai ouvir, sabe? É a Monique Prada ou é a Cleone? Quer dizer, claro que você pode ouvir, você tem que ouvir os dois, mas Exato, né, pra entender os dois ponto. lados do debate, mas tem que ouvir os dois, né? Essa questão no mainstream, no pop, só querem ouvir aquela que, enfim, né, a bem-sucedida, a que vai contar a história de como gostava, enfim, as pessoas querem a narrativa que vai complementar aquilo que elas já acreditam nesse sentido. Enquanto a gente entende que, obviamente, existem os dois lados. Claro que vão ter mulheres que vão falar, ai, sei lá, eu enriqueci dessa forma, ou eu até gostava e tudo mais, mas a gente entende que isso não justifica a exploração das outras. E sabe que esse outro lado é muito minoritário. Sim, muito, exatamente. Muito minoritário, né? Se ainda tivesse pau a pau, né? Sim. Ainda podia questionar, mas é tipo, um tá com 99 e o outro com 1. Então, assim, é difícil, né, gente? E eu sempre acho isso muito bizarro, porque eu fico tipo, tá, então por que, sei lá, vamos pegar um grupo de 1000 e daí 2 falaram que se deram super bem, que tá tudo certo, que amam, blá, blá, blá. Justifica as outras 998, tipo, estarem fodidas e sendo exploradas, que é um pouco daquela lógica que a gente falou também no episódio passado, que é horrível, mas que muitas pessoas acreditam que enquanto os caras forem lá com as prostitutas, eles não vão estar violentando nós, mulheres, entre várias aspas, normais, tá ligado? Então isso justificaria, porque ali eles poderiam, né, jogar toda a violência deles, e aí a gente estaria sãs e salvas aqui no nosso casamento respeitável e... Enfim, é a mesma lógica, sabe, gente? Tipo, pra mim, quando as pessoas dizem que, porque uma ou outra ali se deram bem e amam e fazem isso e adoram, mas as outras todas estão se fudendo, então você tá literalmente dizendo que todas que estão se fudendo... Tá de boa, tá de boa. Elas tipo, passarem assim, por isso, portanto que tenha uma ou outra que goste. E aí o que Não importa entra na minha mais é cabeça. você defender os, entre aspas, direitos, sei lá, direitos trabalhistas, sei lá o quê. Daquela que gosta, daquela que provavelmente é tipo uma prostituta de luxo, pode escolher seus clientes, etc., que é a minoria da minoria. Sim. E aí eu acho que por último, então, pra gente encerrar, meu Deus, esse papo rende, gente, rende muito. Eu queria saber um pouquinho também da sua experiência, porque você mencionou o público da página um pouco, né, quem que é e tudo mais. Você mencionou que às vezes também tem homens e meninos. E eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, sobre como você acha que é a melhor forma de conversar, né? Principalmente com homens e meninos, ou até com meninas, com pessoas mais novas no geral, que ainda não sabem muito sobre essa indústria e sobre os perigos delas. E o que você vê que mais funciona, sabe? Pra tratar desse assunto, porque eu acho que muitas pessoas, e a gente já recebeu muito isso também, né? Muito dessa demanda de, cara, agora eu já entendo o que tá de errado, mas como que eu falo, sei lá, com meu irmão, com meu primo, com um amigo mais novo, enfim, com alguém assim, e começam a mostrar esse lado, né? São 2 pontos, assim, né? Eu acho que meninos é diferente de homens, né? Então, quando... das minhas preocupações na página é alertar mães. E pais também, mas é mais mães porque, né, enfim, mulheres estão mais presentes.
Assim, se a gente pensa socialmente falando, né, a internet ela é muito nova, né, começou nos anos 2000. A gente não foi educado, e a gente, no caso eu falo mulheres da minha idade, de 30 anos, a entender como que faz essa proteção dessas crianças, né? E são as mulheres da minha idade que hoje estão criando meninos, né? Então, assim, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, então eu tento ensinar. Às vezes as pessoas falam, mas você não acha que é acabar com a liberdade desse menino de 10 anos? Não, gente. Você, quando não tinha internet, você deixava seu filho sair aí falando com qualquer um e entrando na porta da casa dos outros? Não, na internet também não pode, porque a internet também tem um monte de violência, um monte de problema. Então, quando eu penso em meninos, né, em crianças, e por que eu falo crianças? Porque crianças assistem pornografia, infelizmente. Convém conversar com pais e mães, né, sobre os problemas da pornografia e explicar que sim, existem uma série de aplicativos, existem uma série de bloqueadores. Inclusive, na minha página a gente tem um destaque só sobre isso, se você quiser olhar, tá tudo lá, tem um Quem é milhão de mãe e tá dicas. nos ouvindo e quer se informar sobre Vale a isso. pena, porque tem que controlar o acesso. É claro que o controle de acesso de um rapaz de 18 anos vai ser diferente de um menino de 10 anos, né? Óbvio, mas tem que controlar o acesso. É difícil, mas enfim, né? Eu tento empoderar no sentido de dar informações de verdade para quem está criando esses meninos. Em relação a homens já adultos, vai ter muita diferença, até, enfim, se a pessoa consumia muito ou não consumia, né? A maior parte dos homens não é o meu foco, né? Eu tenho até um pouco de dificuldade, porque às vezes as pessoas falam que eu sou um pouco agressiva com homem, e eles ficam muito, muito doídos. Mas a forma que eu encontro mais fácil de conversar com homens, abordar o assunto, é tratando do aspecto fisiológico. Falando de Infelizmente, como o pau dele não vai subir mais, como isso, e como ele vai ter uma dificuldade no sexo, Tocando blá, blá, onde blá. importa pros homens, né? Isso. Mas, apesar disso, já vejo vários homens que têm essa percepção, assim. São poucos, né? Enfim, eu não... Eu acho que também pode ser uma porta de entrada, né? Essa parte fisiológica, porque... Querendo ou não, a gente geralmente se mexe onde nos pega primeiro, né? Onde nos afeta primeiro, então... Isso, então, assim, eu acho... Vez ou outra eu faço post sobre o aspecto fisiológico, obviamente não é o meu que mais me interessa, mas vez ou outra eu tento fisgar alguém por ali, porque as pessoas elas vão começar a se atrair por ali. É óbvio que a grande maioria das pessoas que entram na minha página só por esse aspecto vão me dar um tchauzinho em seguida, porque não é o propósito principal da página. Mas tem alguns que ficam, e aí a gente consegue conversar. Tem alguns que falam, olha, eu larguei. E para mim é muito importante ter esse outro lado, porque apesar do movimento antipornografia no Brasil ser bem incipiente, já tem algumas páginas de NoFap, algumas pessoas que ficam... essa galera incel, que é a galera do... Eu não sei como pronuncia, mas escreve MGTOW, que eles falam que não precisam de mulher para nada, enfim. Então, eu tento conversar minimamente com essas pessoas. É claro que aquele adolescente de 14 anos ali, dificilmente eu vou conseguir. Mas já tenho alguns, às vezes eu fico chocada, as pessoas querem entrar no grupo, eu olho pra cara, eu consumia pornografia, mas quero parar. Olha, menino, você tem 14 anos. Caralho, velho, é foda, né? É foda, eu não deixo entrar nos grupos, menino, assim, se eu perceber que é menor de idade, eu não deixo, porque o assunto ali é muito pesado e fala de muito sexo, enfim. Mas eu vejo meninos com esse tipo de preocupação muito triste, novos. assim, é bom, né, eles terem essa preocupação de jovens, mas triste no sentido do cara, tipo assim, se ele tá querendo parar com essa idade, com quantos anos que ele começou, né? Exatamente. Assim, até que a gente encontre um ponto ápice que a gente consiga lidar enquanto sociedade contra isso, porque eu volto a falar, é um fenômeno recente. Não existia a pornografia nessa intensidade antes de 2000. Tinha pornografia? Tinha, mas não era desse nível. A internet e o smartphone dão uma facilidade. E a sociedade, ela tá meio que estonteada, ainda tentando aprender, né? Então, eu acredito que o movimento anti-pornografia ele vai crescer. Acredito muito nisso, né? Espero estar ajudando no crescimento do movimento.
Eu tendo a ser um pouco esperançosa, mas eu quero muito que o movimento antipornografia saia do feminismo radical só, sabe? Porque, como eu disse, é uma pauta super... Ela é muito abrangente e ela não é uma questão só social, né? Então não é só pro feminismo, ela é uma questão fisiológica. Então, assim, eu fico puta da vida quando eu vejo um sexólogo ou um psicólogo recomendando pornografia, assim, a pessoa não tem noção do quais são os efeitos reais da pornografia no cérebro da pessoa. Então, assim, tem que sair do feminismo radical, porque é uma coisa é um fenômeno muito complexo e muito ruim como um todo, né? Pois é, inclusive eu até falei num evento de uma faculdade de medicina sobre pornografia. Então eu fiquei tipo, gente, é isso, sabe? Pessoas da área médica têm que estar falando sobre, pessoas de medicina, de psicologia. Da mesma forma que hoje em dia também já falam sobre, por exemplo, distúrbios que as mulheres estão desenvolvendo por causa do Instagram, tá ligado? De filtro do Instagram, filtro do Snapchat, coisas do tipo, que também envolvem questões fisiológicas, distúrbios e questões que depois elas vão pra terapia e pro médico e chegam mostrando... E a forma como a internet afeta, né? Eu acho muito bizarro como, tipo, falar de sexo vira tanto esse tabu, né? Aquela coisa que a Gayle Dine sempre fala, que a gente sempre repete aqui, né? Se todas as indústrias influenciam como você consome e como você age em tudo, por que a do sexo não influenciaria, né? É muito fácil as pessoas entenderem isso, mas quando chega no sexo, as pessoas acham que elas são super naturais e que elas nasceram com aquele... Não, eu nasci com esse fetiche. Eu nasci querendo levar uns tapas na bunda, foi sim, minha filha, confia. Eu acho isso muito engraçado, realmente, tipo, eu fico meio chocada, assim, porque daí, de novo, volta pra aquele fenômeno de pessoa ser super, né... Ai, não, radical de esquerda pra todos os lados. Chegou na parte da indústria do sexo. Epa, pera lá. Opa! Eu falo, quer ver um não, homem de esquerda... Não, a indústria não é ruim, não. Não. Quer ver um homem de esquerda virar liberal, gente? Fala sobre prostituição e pornografia, ele é raio liberalizador. Do nada ele tá votando na moeda, gente. Exatamente, é tipo isso. É bem isso mesmo. Mas eu gostei bastante do que você falou, principalmente sobre essa questão dos meninos, assim. E é isso, né, que as pessoas, eu acho que elas muitas vezes não percebem realmente, muitas vezes por ingenuidade, falta de informação, o quão cedo tem que ter essa conversa e o quanto a gente tem que se preocupar cada vez mais cedo, né, infelizmente. Mas com certeza tem que extrapolar isso, e a gente vê muito, por exemplo, a Gayle Dines, né, com o trabalho que ela faz, é muito essa questão de educar crianças e pais e educadores e tudo mais. E realmente é um lado que faz muito sentido, assim, né, porque, convenhamos, não está tendo essa conversa. Não, eu acredito muito, assim, que o que mais... Um grande problema em relação à pornografia é uma falta de informação mesmo, né? É de todos os lados. O lado que tem vergonha de falar de pornografia, que é conservador, mas que tá lá vendo, e o lado que agora liberalizou geral, entendeu? Os dois lados têm um enfoque errado. E eu volto a falar, quando a gente fala de prostituição, a gente fala num aspecto muito social. Pornografia, não. Pornografia tem um aspecto social, mas ele tem outros aspectos também. Então, não dá para fazer um discurso raso. É um fenômeno social complexo e ele tem que ser tratado dessa forma, porque senão você vai virar um psicólogo e vai recomendar para sua paciente ver pornografia para melhorar a autoestima dela, sendo que é justamente o contrário. Sim. Sendo que é exatamente o contrário. Sendo que todo mundo que consome pornografia pratica menos sexo. Então, assim... É isso. E se você não conseguiu avaliar a pornografia como um fenômeno complexo, você vai cometer esses equívocos. Vamos botar assim, porque por enquanto certeza. Eu acho que é equívoco. Até alguns que é má fé, mas por enquanto eu acho que é só equívoco. Alguns são equívocos mesmo, eu concordo. Assim. Eu acho que tem muita gente, claro, que até sabe e tá pouco se fudendo e não liga. Mas tem muita gente que não sabe mesmo, sabe? Porque virou tão normalizado na nossa cultura. Todo o conceito da cultura pornificada da Gayle Dines entra aí, sabe? Virou tão normal, virou tão... Como a gente disse, sabe? O pessoal fazer piadinhas sobre assistir pornô, sobre criar um OnlyFans, sobre ir no puteiro. Que, de fato, muitos nunca pararam pra pensar sobre isso, né? Então, eu acho mesmo que a questão da informação é muito importante. Então, cara, o trabalho que vocês fazem na Recuse é muito importante por conta disso, sabe? Pô, 49 mil pessoas, quase 50 mil pessoas lá, sei lá, seguindo um perfil que fala sobre isso, tipo, sempre, sabe? Como você falou, é o assunto que você tá sempre falando, sempre postando. Então, assim, é muito foda, sabe? É um trabalho muito importante que vocês estão fazendo lá e que eu admiro bastante, assim.
Total, e a gente reforça muito que vocês vão lá conhecer. Então, se vocês não conhecem ainda, onde é que vocês estão na internet? já pegando esse gancho, a gente queria que você falasse aí, né, onde que vocês estão, qual que é o @ da Recuse, qual que é o nome do grupo também para as mulheres entrarem e vender seu peixe aí da Recuse e trazer aí mais seguidoras, se as nossas seguidoras já não estão lá, né, porque eu imagino que a maioria já esteja, mas se a gente tá pegando alguém desavisado aí... Basicamente Recuse e clicar, né? A gente tá no Facebook, dentro do Facebook são 3 grupos, um feminino, um masculino e um misto. O masculino é administrado só por homens, aliás, só por homem, que é o único homem da Recuse, porque precisava de ter um homem para administrar, é a única função dele. Nós temos um Twitter que eu não mexo muito, porque eu não gosto da rede, gente. É muito difícil, eu sou velha pro Twitter. É verdade, eu sigo vocês lá no Twitter, mas vocês não postam tanto. Não, eu tenho muita dificuldade com o Twitter, mas quem sabe um dia. E agora, né, onde a gente tem mais alcance mesmo é o Instagram. E a gente tem o nosso Medium também. Eu ia falar disso. Vocês têm um Medium também, né? Temos. E lá tem muito texto. Tem muito texto. Acho que a gente já postou várias vezes também no nosso Medium, quando a gente posta os textos do episódio, a gente acaba linkando pra outros, né, pra referências. Tenho certeza que a gente já colocou uns da Recuse lá, com certeza. Temos muitos textos traduzidos, assim, são todas traduções livres, né, então pode não ser exatamente uma perfeição, até porque eu não sou tradutora profissional, mas dá pra entender, dá pra passar a mensagem muito tranquilo. E é isso, vão lá ver, gente. Eu faço um trabalho com muito carinho, me toma muito tempo, é muito cansativo, me toma saúde. Com certeza, que não é o seu trabalho, vocês não estão ganhando dinheiro por isso. Então, assim, vão lá prestigiar, curtir, fora que é um assunto bem difícil, né? Então, é foda, realmente. É o que eu falo pra Isabela, que ela é uma guerreira de tá pesquisando isso. E eu imagino que trabalhar com isso, né, ter um projeto que fala desse assunto da indústria do sexo é muito difícil, mas é muito necessário. E eu espero que tenha cada vez mais, né? E a Simone de Beauvoir já estava falando disso lá nos anos 1900 e pouco. Então, assim, eu acho que acaba sendo, né, ela plantou um pouco lá a semente junto com as outras feministas e, infelizmente, a gente tem que continuar falando as mesmas coisas aqui, adaptando pra nossa realidade, né, que é falar também de pornografia e do rolê da internet e tal, mas ainda as mesmas pautas, infelizmente. Com isso. Mais dificuldades, eu diria. Né? Sim. Eu acho que deu a internet deu um upgrade, assim, um negócio... Um upgrade, exato. Violento. Tudo vem. Internet, globalização, tudo pra piorar também a prostituição outros níveis, e o tráfico, né, de mulheres, né? Pois é, o negócio desenvolveu de uma forma muito rápida, muito violenta. Sim. Mas, enfim, eu acho que o trabalho sujo tem que ser feito por alguém, né? Sujo no sentido de pesado. O trabalho pesado tem que ser feito por alguém. E acabou sendo eu. E é nós, estamos aí. Às vezes eu tenho que tomar uns vinhozinhos depois que eu faço os posts, mas no dia seguinte eu acordo e tá tudo bem. É isso aí. E muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Foi ótimo te conhecer, né? A Isabela já te conhecia, as Isabelas já se conheciam, mas eu ainda não conhecia a Isa da Recuse. A Isa é aqui de Brasília também. Então, olha só, quase a mesma pessoa, gente. A gente jura que é uma convidada, a gente jura, tá bom? Será? E eu queria também agradecer, né, você por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal, acho que daria pra ficar aqui muito tempo falando sobre. E justamente por isso, para as nossas queridas ouvintes, estamos aqui com uma super novidade do podcast, que a gente já mencionou na última newsletter. Se vocês ainda não recebem nossa newsletter, se inscrevam, dá pra mandar seu e-mail lá no Instagram e a gente se inscreve pra receber a próxima. Mas, bom, a novidade é que, a partir desse mês, todo mundo que está apoiando com R$10 ou mais na nossa campanha do Apoia-se, apoia.se/pessoal-e-político, vai receber acesso ao nosso servidor do Discord. O que é um servidor do Discord, Letícia? Eu sei que muitas pessoas devem estar se perguntando. É um aplicativo, o Discord é basicamente um aplicativo onde você entra, ele é uma espécie de Skype, digamos assim, de Skype, Google Hangouts, que você pode conversar com as pessoas. E você pode só entrar lá e ver como é que é, ele é bem tranquilo de mexer e tem vários canais, tanto de voz quanto de texto. E a nossa ideia vai ser compartilhar conteúdo, então a gente já criou o servidor, né, se chama O Pessoal é Político, e as nossas apoiadoras vão ter acesso a ele.
E depois, no final, depois de cada episódio, a gente vai marcar um dia pra fazer uma roda de conversa sobre o assunto. Pra conversar um pouquinho sobre o assunto. E a gente também vai compartilhar textos, livros, PDFs, coisas que a gente tá sempre lendo e coisas assim sobre o assunto, referências, né? Então a gente tem um lugar lá só pra biblioteca. Quando vocês entrarem lá, vão ver que tem um canal que se chama Só Biblioteca e tá organizado por tema. Então tem o tema da indústria do sexo, tem indústria da beleza, tem socialização, tem história das mulheres. Então é só você clicar lá que vai ter o acesso a vários PDFs, vídeos, cursos, tudo sobre esses assuntos. Claro que a gente ainda tá alimentando, né? Ele não tá super pronto. E a ideia é que a gente construa juntos também essa comunidade. Então, que outras mulheres também coloquem lá os conteúdos que elas conhecem e tudo mais. E que a gente sempre faça essa roda de conversa. Então, se você ficou interessada, apoie a partir de R$10 por mês. Você pode apoiar também, por exemplo, só um mês. E no mês seguinte, né, você quer participar só dessa roda de conversa agora sobre a indústria do sexo, e depois no outro não quer mais, tudo bem também, é tranquilo, é só depois cancelar o seu apoio, e está tudo certo. Lembrando que a gente continua com sorteios também, né? Exatamente. Que qualquer pessoa que apoie a partir de R$2 pode participar do sorteio mensal de um livro feminista lá no nosso Instagram. E aí, a gente espera que vocês gostem, né? A gente ainda tá no começo, a gente tá... É o projeto piloto, vamos ver se vai dar certo, se as mulheres realmente vão engajar, né, nessa ideia de comunidade. Mesmo que sejam poucas, eu acho que vai ser super valioso e super importante. A gente já tem um grupo do WhatsApp também que vocês podem entrar, mas é aquela coisa, né? O WhatsApp, ele não é o lugar mais organizado, não dá pra deixar tudo organizado por tema bonitinho, da forma como a gente queria. Então a gente acredita que o Discord vai ser mais interessante. E também para poder fazer as rodas de conversa, também poder fazer eventos exclusivos, né, como se fossem lives ou até gravações do episódio futuramente por lá. Então, a gente espera que vocês entrem e conheçam. E aí, obviamente, a gente já vai convidar aí a nossa outra Isa para participar dessa roda de conversa, porque quanto mais gente lá compartilhando, né, suas opiniões sobre o assunto e tirando dúvidas e agregando nesse assunto que tem tanto para falar, melhor. Obrigada, meninas. Eu sou meio um dinossauro na internet, mas quem sabe eu não consigo aprender até lá. Não, vai dar tudo certo. É super facinho de mexer. Se tiverem alguma dúvida também, a gente ainda vai explicar tudo direitinho. E a data oficial também será divulgada direitinho. As apoiadoras vão receber e-mails, né, explicando como é que funciona. E a gente vai divulgar tudo no nosso Instagram, no nosso Twitter, então já deixo aqui também aquele aviso final, né, pra vocês nos seguirem. Se vocês ainda não nos seguem, @opessoalepolítico no Instagram e @pessoalpodcast no Twitter. E obrigada por ouvirem até aqui, a gente espera que vocês tenham gostado. E é isso, sigam lá a Recuse e fiquem atentos aí às próximas novidades do Pessoal é Político. E obrigada de novo a Isa por ter participado do episódio. Até mais, pessoal. Obrigada a vocês, meninas. Um beijo, obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. You have to expect that there are going to be Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.